Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 23 de outubro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos acompanhando nesse instante. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas nós vamos aos recadinhos de sempre aqui. Estamos nas redes sociais, você pode nos encontrar e nos seguir através da nossa página no Instagram, nossa página no Facebook. Também pode se inscrever, se já não é inscrito, pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski. E também, se precisar entrar em contato conosco, você pode fazê-lo pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Vamos meditar hoje falando um pouco sobre o estrago. Tão estragado quanto essa rachadura, essa mega rachadura nessa parede. O que é o estrago nesse sentido? Para a gente pensar um pouquinho sobre que tipo de estrago eu vou falar, né? Nós vamos meditar hoje. Eu convido você a acompanhar a leitura na Palavra de Deus em Romanos 3, de 10 a 12, primeiramente, e depois de 21 a 24, e que diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Mas agora, 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Antes de nós continuarmos, vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós. Vá à nossa frente e fale poderosamente a nossa vida, Senhor Deus, através da Tua palavra, através da porção da Tua Escritura que nós lemos nesse instante. Fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos de estrago, algo que se estragou, nós podemos dizer, o texto de Romanos 3 diz que não há nenhum justo sequer, ninguém que busque a Deus. Todos se tornaram inúteis. E é assim, é esse o estrago. Deus nos fez com um propósito bem definido, que é viver para Ele. Encontramos sentido na nossa vida, encontramos uma vida abundante, vivendo para Ele. Mas existe algo que estragou esse propósito, esse sentido na nossa vida e esse objetivo na nossa vida. O pecado. O pecado manchou a nossa vida, corrompeu a nossa vida, estragou a nossa vida, causou então esse estrago. E nisso tudo, o pecado nos tornou inúteis. Nós não somos mais justos, porque fomos corrompidos. Não fazemos o bem como devemos fazer. Não temos entendimento de Deus. Não temos anseio por Deus. O pecado fez com que o ser humano não desejasse mais a Deus. E em tudo isso, nós nos tornamos inúteis, sem rumo, sem objetivo, sem propósito na vida. Perdemos o nosso propósito. E, portanto, queridos, acabamos
com esse grande estrago? Inúteis, inúteis. Como isso é resolvido? A palavra de Deus também vai nos mostrar. A palavra de Deus, vamos voltar um pouquinho aqui, vai dizer assim: não há distinção, finalzinho do verso 22, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, ficaram separados de Deus, sendo justificados, ou seja, declarados justos, gratuitamente por sua graça, não pelos nossos méritos. Sou eu falando, não é o texto. Não é pelos nossos méritos que nós somos declarados justos. Somos declarados justos por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, como diz o texto, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Lá na cruz do Calvário, ele pagou o preço pelo nosso pecado e nos resgatou da morte e do pecado. Por conta disso, esse estrago só pode ser consertado e restaurado em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a resposta para que o nosso senso de inutilidade vindo do pecado seja anulado, para que o sentido que há na vida seja restaurado e para que o nosso propósito seja restaurado. Cristo é a resposta para que a nossa vida volte a ter sentido. Cristo é a resposta para que a nossa vida volte a ter propósito. Por isso, todo aquele que crê em Jesus e coloca a sua fé em Cristo Jesus, recebendo, portanto, a salvação que há em Cristo Jesus, recebe, junto com a salvação, uma restauração do sentido que existe na vida que Deus criou e também recebe uma restauração do objetivo de Deus para vivermos. Podemos viver com um objetivo. Por quê? Porque Deus nos transformou, Deus nos restaurou e Deus nos capacitou para vivermos de novo para Ele. Isso é maravilhoso. Mas tenho que fazer um outro alerta. Para você que já teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus e que, portanto, já foi capacitado pelo poder de redenção de Cristo para viver novamente uma vida com sentido, uma vida com propósito, o propósito de Deus. Mesmo assim, você pode se perder pelo caminho. Eu não estou falando com isso que a salvação se perde, mas eu estou dizendo que você pode se perder no meio do caminho e com isso você vai ter uma vida inutilizada de uma forma ou de outra. Por quê? E como isso acontece? Isso acontece por um princípio básico. Às vezes, nós deixamos de priorizar Jesus. Então, Jesus deixa de ser a nossa prioridade, nós vamos nos afastando de Cristo Jesus, e quando nós nos afastamos de Cristo Jesus, nós vamos nos perdendo ao longo do caminho. Jesus nos conta a parábola da videira, em que ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês, meus discípulos, são os ramos. Mas para vocês darem fruto, vocês precisam permanecer em mim, ligados a mim, perto de mim. Porque se vocês desconectarem de mim, vocês vão ser inúteis. Por quê? Porque o ramo da videira, ela não serve para fazer móvel, ela não serve para fazer não serve para fazer alguma obra de arte, ela não serve nem de lenha. Ela só serve para ser queimada no fogo, assim, para ser exterminada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente perde a salvação? Não, quer dizer que aquele ramo só é útil se ele estiver ligado à videira. Nós só somos úteis e só podemos dar fruto se nós estivermos ligados a Cristo.
sendo nutridos por Cristo Jesus, próximos de Cristo. Tirando isso, nós não temos como dar fruto e sermos úteis para o reino de Deus. Existe uma outra comparação que Jesus faz, Jesus está falando com uma igreja dele em Apocalipse. E quando ele está falando para essa igreja, lá em Apocalipse 3, a igreja em Laodiceia, ele está dizendo, antes que vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. E porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Ele não está falando aqui de frieza espiritual ou calor espiritual. A questão não é essa. A questão também é da utilidade da coisa. Uma água fria, fresquinha, é boa para beber. Uma água quente, você pode cozinhar com ela, mas uma água morna, o que você faz com ela? Se você já bebeu água morna, você sabe que ela induz uma ânsia de vômito. Portanto, ela não serve para muita coisa. É a questão da utilidade, de novo. Uma água que é inútil para alguma coisa da nossa rotina. Da mesma forma, ele está dizendo assim, por que vocês fizeram isso? Por que vocês são assim mornos? Ou seja, inúteis? Porque vocês me deixaram para o lado de fora. Eu estou aqui fora. Eis que estou à porta e bato. Eu não estou participando da vida de vocês. Vocês se desconectaram de mim. E vocês se tornaram inúteis. Esse é um grande estrago. Portanto, o segredo é nós ficarmos próximos de Jesus, seguindo Jesus de perto, conectados com Jesus, tendo um relacionamento saudável e íntimo com Jesus. O diabo vai tentar separar a gente, distrair a gente. O diabo vai tentar fazer com que a gente tenha outras prioridades na vida, que a agenda da gente fique mais cheia, e aí a gente não tem tempo para buscar a Deus e buscar essa intimidade com Deus. O diabo vai tentar nos mostrar que desobedecer a Deus vale mais a pena do que obedecê-lo, porque obedecê-lo às vezes não faz sentido. O diabo vai nos tentar para que a gente peque contra o nosso Deus, porque pecando contra o nosso Deus a gente fica mais afastado de Cristo Jesus. E se ele conseguir, se a gente morder a isca e a gente cair em pecado, ele vai olhar para nós e ele vai nos acusar e ele vai nos desmotivar a tentar um perdão, a tentar uma reconciliação, para que a gente se mantenha cada vez mais distantes de Cristo Jesus. Portanto, notem, a gente precisa sempre vigiar, porque o diabo e o trabalho do diabo na vida do crente é muito manter a gente longe de Jesus. Porque se ele conseguir manter a gente longe do nosso mestre, a gente não dá fruto. E se a gente não dá fruto, a gente é inutilizado. Que não seja assim comigo, nem com você, nem com a igreja do Senhor Jesus. Que a gente possa estar sempre conectado ao Senhor Jesus, dando fruto, e fruto que permaneça. Que seja assim entre nós. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a buscar a presença, buscar a companhia, buscar um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus, para que, permanecendo nele, a gente possa dar fruto, para que a gente celebre essa redenção que nós tivemos em Cristo Jesus, que nos fez de pessoas que se tornaram inúteis pelo poder do pecado, em pessoas que dão frutos pelo poder da graça. Ajuda-nos nisso, Senhor, no nome santo e no nome bendito de Cristo Jesus, Pai. Para que também nós não caiamos nas ciladas do diabo, nem nas ciladas das nossas próprias concupiscências, desejos pecaminosos do nosso coração, e nos afastemos de Ti, e nos tornemos inúteis. Não nos deixa cair nesse estrago. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome santo e bendito de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A semana está começando, portanto, vão ao longo dessa semana para serem bênção às pessoas ao redor de vocês, sempre e sempre, dando fruto digno do Senhor Jesus.
Que Deus abençoe cada um de vocês.